Olá, famílias brasileiras, famílias que nos acompanham e que eu agradeço muito, que nos prestigiam em nossas postagens, compartilham as nossas postagens. São postagens humildes, né? Até com certa limitações de conhecimento, mas eu procuro sempre caminhar de forma muito coerente, né? De forma muito lúcida, né? E eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre uma questão que está polemizando tudo, é polêmica. Vi matérias na televisão, tenho acompanhado na internet, jornalisticamente, as pessoas comentando, e o povão comentando, que é a questão da ideologia de gêneros, que ela é parte de um processo educacional para o ano que vem, né? E existem pessoas postando ideias, postando até vídeos preparados, né? Vídeos bem trabalhados nesse sentido, né? Nessas questões. E realmente é um assunto muito sério, é um assunto delicado, né? Mas é um assunto sério e delicado para os intolerantes. Esta é a questão. Nós precisamos trabalhar algumas coisas, né, no ser humano, principalmente aqui no Brasil, para que estas situações não reflitam sobre os projetos. Por exemplo, a intolerância, a discriminação, o preconceito. Em nossa Constituição Federal, e diante de uma democracia que eu considero, entre aspas, uma boa parte falsa, eu acredito mais em que nós vivemos, nesses últimos 32 anos, uma ditadura governista, e a democracia só até a segunda página, até onde lhes convém a esses 80% de políticos corruptos. Mas mesmo assim eu gostaria de dizer o seguinte: é preciso melhorar o ensino no país, mas é preciso recuperar as escolas, as estruturas, é preciso recuperar a motivação dos professores, né, dos corpos docentes dessas escolas. É preciso recuperar, e para recuperar é preciso investir e não desviar o dinheiro da merenda das crianças. É preciso investir e investir muito. A educação é de fundamental importância em qualquer tipo de mudança que nós queremos para um futuro melhor. Então, há de se discutir o assunto, mas de uma forma ponderada, de uma forma muito tranquila. Eu fui policial militar 30 anos, sempre digo isso. E eu aprendi com a minha família e da minha igreja, como cristão, a não praticar nenhum tipo de discriminação ou preconceito. Eu sempre convivi muito bem com todas as pessoas, né? Independente de ideologia de gênero, independente de opção sexual, independente. Eu sempre convivi muito bem, ou seja, eu aprendi a conviver bem com essas pessoas. Então eu nunca teve espaço na minha vida, nenhum momento de sentimento de discriminação e preconceito com relação a essas pessoas. Então vejam, eu trabalhei muito no mundo das drogas, combatendo as drogas, tanto no âmbito preventivo, quanto no âmbito de recuperação. Eu vou dar esses exemplos, assim, só para dar uma... como é que eu poderia dizer? Dar um exemplo daquilo que de repente a gente imagina. Então veja bem, há 40 anos atrás, eu me lembro na minha cidade, um jovem, quando começava a usar drogas,
a fumar, a curtir um baseado, como a gente diz aí, na gíria deles mesmo, ele era totalmente discriminado pela cidade. A cidade marcava o sujeito. Eu me lembro, aos domingos à noite, na praça lá em Matão, de repente todo mundo saía da igreja e aquilo enchia a praça, né? Todo mundo comendo pipoca, outros indo pro cinema, outros indo pro Grêmio, tinha o Grêmio ali no centro da cidade, né? E aí, toda vez que aparecia aquele que era usuário, a cidade era pequena, então todo mundo apontava, sem dó, discriminando com preconceito total. Ó, aquele é o maconheiro. Olha lá o maconheiro. Então as coisas foram evoluindo com o tempo. Mas em nenhum momento se deixou para trás, né, as práticas dos bons costumes do Brasil. Nós somos pessoas boas, de práticas de bons costumes. O Brasil tem tradições. O Brasil tem cultura a ser mantida. O Brasil tem história. O Brasil também tem princípios e valores que devem ser mantidos. Inclusive pela Constituição Federal, e ela não o fez em 1988. Ela simplesmente retirou cirurgicamente bons costumes que os brasileiros praticavam e que ajudavam muito na formação de uma criança, de um adolescente. Eles são grandes culpados por gerações que nós perdemos, por gerações que foram desvirtuadas, gerações que se envolveram no mundo da dependência química. Eles são grandes culpados, porque através da Constituição de 88, impondo a liberdade e essa democracia que eu considero falsa, suprimiram bons costumes historicamente praticados no Brasil por famílias e famílias. Por exemplo, princípio religioso. Você não poderia nunca ter suprimido isso. O meu instrutor, na minha escola, lá na escola José Inocêncio da Costa, que eu sei que existe até hoje, lá atrás da Matriz, em Matão, eu era menino, ele nunca me induziu a religião nenhuma. Ele só me ensinou a praticar a fraternidade, a compaixão, a não discriminar, a não ter preconceito com relação a outras pessoas. E naquele tempo, eram poucos os casos que apareciam sobre trans, por exemplo. Mas o nosso instrutor já nos estudava, eu chamo de instrutor, né, porque era de forma ecumênica. Ele trabalhava de forma ecumênica. Ele nunca me induziu a ser evangélico, espírita ou católico. Ali, quando suprimiu-se, quando retirou-se cirurgicamente esse ensinamento, com a argumentação falsa de que não se podia impor nada a ninguém, você acabou prejudicando por demais a formação desses jovens. Eu, por exemplo, eu mantenho até hoje meus princípios e valores. Mas por quê? Porque eu aprendi desde criança. É como o mundo das drogas. Em muitas postagens, eu já cansei de implorar que abram espaço nas escolas para preparar os jovens para que eles não sejam ludibriados e enganados por traficantes. Porque muitos pais trabalham, ou muitos pais não entendem o que é ser verdadeiramente pais. Não se fazem presentes, são ausentes. Às vezes deixam os filhos crescerem nos braços de babás. Não que eu desvalorizem as babás, mas elas passam a serem as mães dessas crianças. Então, é preciso repensar algumas coisas, repensar alguns conceitos, principalmente conceitos que foram impostos na Constituição de 88, que ao invés de ajudar
culturalmente, ajudar a sufocar a intolerância, a combater a intolerância, o preconceito, a discriminação, pioraram as coisas. Infelizmente, este é o meu ponto de vista de um homem de 52 anos, com mais de 30 de polícia militar e com mais de 25 no combate à dependência química e na recuperação de vidas de jovens. Porque eu conversava, eu dialogava com eles. Então eu sabia caso a caso o porquê que aquele jovem, aquele menino, aquela menina se envolveram com o mundo do vício. Então, gente, há de se combater o preconceito, a discriminação, mas existem coisas que nós precisamos rever, que ajudarão por demais neste combate de racismo, de uma série de situações que não nos fazem bem, que só prejudica a sociedade brasileira. Gente, nós temos jovens que nascem com problemas físicos, com problemas mentais, que também não podem serem tratados com discriminação e preconceito. Nós temos jovens que nascem saudáveis e por consequências da vida, por falhas da família, por falhas dos ensinamentos escolares, se envolvem com a dependência química. Também não podem serem tratados com discriminação e preconceito. E nós temos jovens que de repente nascem homens e mulheres sexualmente falando, e que depois, com o passar do tempo, demonstram uma tendência, né, de ideologia diferente, ideologia de gênero diferente, de opção sexual diferente. Também não podem serem discriminados e tratados com preconceito. Nós temos que isolar isso totalmente das nossas vidas. Respeitar a cada ser humano e a cada modo de vida, democraticamente, aí verdadeiramente falando, com uma democracia verdadeira. Respeitar a cada um, gente, sabe? E ter respeito, ser fraterno, compaixão, às vezes, com algumas situações. Por isso que eu acabei de postar sobre o amor. Banalizaram a palavra amor. Que amor é esse que nós vivemos hoje? Que amor é esse de pais para filhos, de filhos para pais? Que amor é esse? Ah, Cesário, mas você não tem problema? Tem. Aqui em casa, de vez em quando, o pau come. Tem conflitos. Tem, sim. Mas tem amor. E o amor supera os conflitos. E o amor passa por cima de tudo isso. O amor tira as pedras do caminho. O amor faz você insistir. Tente outra vez, como diz Raul Seixas. O amor te obriga a tentar de novo. O amor te obriga a entender, a aceitar aquilo que está te sufocando, que você não aceita. O amor é muito mais forte e enfia a goela abaixo. Se você ama, você vai aceitar. Se você ama, você vai superar. Por isso que não se pode banalizar da forma que estão banalizando, né? Como eu disse na outra postagem, o significado da palavra amor. Então, gente, eu disse tudo isso porque há de se respeitar cada ser humano e cada ideologia de gênero, cada opção sexual, e conviver bem com isso, conviver com naturalidade, sem discriminações e preconceitos. Agora, não vou dizer que não sou a favor e adepto da família tradicional. Eu não posso
É a minha maneira de pensar, é a minha opinião, e aí eu peço o respeito de todos, o carinho de todos, democraticamente, respeitarem a minha opinião. Volto a dizer, nunca tive problema. Aprendi desde criança, no primário, a não discriminar e não ter preconceito. Sempre convivi bem com todos os gêneros. Graças a Deus. Até como policial militar. Eu me lembro quando eu passava aqui na Barra Funda ali, com a viatura, eu fardado com a viatura, eu descia para cumprimentar os travestis. Eu tinha amizade com eles. Aí muita gente, né, pode levar até pro lado da brincadeira. Eu não estou brincando. É porque eu sempre respeitei. Era o jeito deles. Eu até dava conselho, ó, cuidado, aqui é perigoso, cuidado. Gente, não vão me aprontar aqui. Olha, tal, pá. Sabe? Fizemos despedida de solteiro. Né? E eles nos ajudaram. Brincaram com a gente e tal. Lógico. De folga, né? Mas despedida de solteiro foram super bacanas. E a gente, sabe, cuidava de todo mundo, com muito carinho, sem preconceito, sem discriminação. Eu tô jogando limpo aqui para mostrar para vocês. Eu, como policial militar, meus parceiros, nunca teve problema. Às vezes as pessoas falam de policiais militares, militarismo. Bobagem! Existe aí uma minoria. E eu vou fazer uma postagem sobre isso posteriormente, ainda hoje. Sobre polícia, sobre as questões que estão ocorrendo ultimamente, que tem me deixado extremamente triste. Então eu gostaria de dizer o seguinte, gente. Eu sou a favor da família tradicional. Né? Agora, não tenho nada contra outros tipos de formações familiares. Homens com homens, nada contra. Vou respeitar. Pena que, por exemplo, numa questão dessa, os filhos terão que serem adotivos. Porque a ciência ainda não conseguiu fazer um homem engravidar. Na questão de mulher com mulher, a mesma coisa. Né? E nós sabemos que é importantíssimo a formação familiar, né? É importantíssimo. Então, se existem duas mulheres que querem conviver como família e querem adotar filhos e vivem de forma saudável, temos que respeitar e tratar com naturalidade, por que não? Se tem dois homens, a mesma coisa. Eu vou falar sobre mim, não vou falar sobre você. Vou falar sobre mim. Eu tenho 2 filhos. Né? Imagine que um dos meus filhos fosse... como é que fala? É trans, né? Trans. O que vocês acham que eu vou fazer com meu filho? Que eu iria fazer com meu filho? Ah, Suzana, mas você está falando isso porque você não tem. Para, gente. Para, gente. Aí sabe, é duvidar dos meus conceitos, é duvidar dos meus idealismos, é duvidar daquilo que eu sinceramente prego aqui nas minhas postagens. Então, amor, carinho, afeto, vai continuar do jeito que era. Eu tenho parentes. E a gente convive super bem. Sem nenhum problema. E ó, policial militar, muita gente fala bobagem. Nunca teve problema. Sempre procurei entendê-los. O que eu não gosto é de coisa errada. O que é outra coisa. Agora, isso aqui pra mim, polemizando desse jeito, sabe? Grupos se mobilizando. Sabe? Eu acho assim, nós tínhamos que começar a discutir em grupo, em sociedade, até que ponto a Constituição de 88 foi bom para nós e até que ponto nos prejudicou. Aquilo que era bom, volta.
que fez falta e atrapalhou na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Na questão de princípios e valores, inclusive morais. Né? E o que foi bom, já foi bom, deu certo, continua. Agora, uma coisa eu não posso deixar de dizer aqui, que se cumpra a Constituição Federal, né? Porque não adianta você ter uma Constituição Federal enorme, cheia de direitos e deveres, e mal se cumpre 30% dessa Constituição. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada você ter a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, as Escrituras, e você não aproveita. E você não cumpre 30% do que está escrito na Bíblia. Para quê? Então não adianta. Então, gente, o que eu quero dizer é isso. Que democraticamente, respeitando a liberdade de cada um, que as pessoas começassem a trabalhar em cima disso. Não polemizar esse tipo de coisa. Não polemizar essas questões, sabe, que motivam situações. E situações que não são saudáveis para a nossa sociedade. Volto a dizer, o que não foi bom, nós tiramos. O que foi bom, permanece. Né? Aquilo que se deixou para trás, nós recuperamos. Assim é que tem que ser. Nós precisamos trabalhar de forma coletiva, com muito amor, em prol da sociedade brasileira. Em prol das pessoas, das famílias boas e de bons costumes. Em prol da preservação de princípios e valores, principalmente os morais. Mas de verdade, não esses hipócritas aí que a gente vê. Fala uma coisa agora e amanhã é outra. Né? Então, esta é a minha mensagem para vocês nesta questão. Não tem que se discriminar, não tem que se ter preconceito. A convivência, ela pode ser saudável tranquilamente, sem polêmica, sem... Nós temos que combater, sim, aquela meia dúzia. Esta meia dúzia está doente. Esta meia dúzia está doente. Né? E nós não podemos nunca nos esquecermos que a nossa própria sociedade, a sociedade brasileira, infelizmente, no decorrer dos tempos, até em detrimento de atitudes políticas, ela motivou uma série de circunstâncias. Como hoje, por exemplo, aumento da criminalidade. Ah, mas Cesário, a sociedade brasileira que tem culpa? Ué, os políticos não fazem parte da sociedade brasileira? Não fomos nós que os elegemos democraticamente? Né? Nos utilizamos do direito democrático. Não é isso? Eles não decidiram em nome do povo? Eles decidiram? Então a sociedade brasileira, ela que motiva 210 mil mandados de prisão para serem cumpridos e não são. Sistema penitenciário falido, não recupera ninguém. Né? População carcerária já explodiu, não tem mais onde pôr criminosos que foram criminalizados, não nasceram criminosos. A mãe olhava para a barriga, eu sempre digo isso, gente, sempre vou dizer.
partam desta premissa. A mãe olhava para a barriga, seja numa comunidade, ou seja no bairro mais rico de São Paulo, e ela dizia assim: meu filho um dia vai ser um advogado, vai ser um empresário. Meu filho um dia vai ser um policial. Meu filho um dia vai ser um médico. Vocês acham que alguma mãe olhou para a barriga, mesmo na comunidade mais pobre, mais humilde desse país, e falou assim: meu filho um dia vai ser o chefe do tráfico daqui. Meu filho um dia vai ser o grande líder de uma quadrilha de assalto a banco. O meu filho um dia vai ser um grande usuário de droga. Ou vai ser um morador de rua exemplar. Vocês acham? Uma mãe pensava isso? Então, é preciso repensar a nossa sociedade, os nossos conceitos, né? E os preceitos desta Constituição que aí está. E revê-los, né? E aí sim, trabalharmos em cima daquilo que é bom coletivamente, que é bom para o povo brasileiro, que é bom para o Brasil, como preservar o meio ambiente, a fauna e a flora, que eu tenho batido nessa tecla aqui. E não bom para meia dúzia de político vagabundo. E aí sim, eu discrimino e trato com preconceito, porque eles destoam. Eles destoaram. Meia dúzia de políticos vagabundos que não chega a ser 1% da população brasileira. 0,5%. Políticos corruptos, superfaturadores de obras, propineiros, que inclusive motivaram empresários, né? Receberam propinas para favorecer empresários a roubar o povo brasileiro e o Brasil. Todos têm que pagar. Todos têm que pagar. Desde os empresários. Delações, todos têm que pagar. Desde presidente, desde deputados, desde senadores, todos têm que pagar. Todos.